Olá pessoal, tudo bem? Bom, já me acompanha, né, vai perceber que o canal ele é feito de playlists. Tem playlists sobre saúde, sobre família, sobre finanças e agora nós vamos iniciar uma playlist também sobre vida no campo. Há um bom tempo eu tenho escutado, algumas pessoas têm me perguntado: vocês mudaram? Vocês foram para o campo? E assim, devido a todo o ajuste, eu ainda não tinha firmado uma resposta para as pessoas. Bom, agora eu venho oficialmente falar que sim, eu mudei para o campo. É, Estávamos nessa questão de nos ajustando tudo, mas viemos sim para o campo. E estamos morando no campo há alguns meses. De vez em quando a gente vai lá na cidade resolver algumas coisas e já estamos sim no campo, graças a Deus. Mas por que nós mudamos para o campo? Essa é a pergunta. Eu quero falar para vocês que um dos grandes motivos para a gente vir para o campo está baseado neste livro aqui, ó, Vida no Campo. Neste livro aqui, A Lei Dominical Nacional. Este livro aqui, O Grande Conflito. Este livro aqui, Testemunhos Seletos, tem nele também. Temos aqui este livro, Separação entre Religião e Estado. Esse aqui eu ainda não li. Só que os outros, os textos nos quais eu vou falar para vocês, está baseado tudo neles. E o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Então, qual é a minha motivação para estar no campo? Bom, primeiro eu quero ler para vocês um textinho que está aqui nesse livrinho, ó, Vida no Campo. Esse texto, eu preciso explicar ele para vocês, para que vocês possam ter a compreensão de que sentamos, conversamos e chegamos à conclusão de que a vontade de Deus tem que ser obedecida e aqueles que têm fé vão obedecê-la conforme Ele abre os caminhos. E esse livro aqui ele é um passo a passo. A partir de agora, o livro Vida no Campo, ele é um passo a passo. A partir de agora nós teremos uma playlist só sobre o Vida no Campo, falando de coisas bem detalhadas, coisas que não são ditas, mudanças precipitadas, pessoas que não fazem planejamento, o alvoroço de que muitas pessoas acabam fazendo e não dão a orientação correta para que os irmãos mais leigos façam essa escolha, façam essa mudança de forma certa, que não venha trazer estrago para a obra de Deus. Então nós vamos falar sobre um todo, sobre esse livro Vida no Campo. Bom, hoje eu quero explicar para vocês, porque para dar continuidade nessa série eu preciso falar para vocês a parte principal, que é aquela que deu aquela chacoalhada na gente e nós precisamos sentar, planejar e em oração, jejum, fazer a decisão e ir andando conforme Deus fosse abrindo o caminho que Ele foi abrindo para a gente. E estamos aqui para a honra e glória dEle. E eu quero ler para vocês rapidinho, eu quero que vocês me acompanham aí. Está no livro Vida no Campo, Fuga de Emergência no Conflito Final. Isso aqui foi um título colocado pelo compilador, porém eu quero que vocês prestem bastante atenção no texto. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixado suas afeições ou estar entesoureando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que os antigos discípulos seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco, prestem atenção nisso agora, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se a nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. E agora, em vez de buscarmos dispendiosas moradas aqui, devemos estar nos preparando para mudar para um país melhor, isto é, o celestial. Em vez de gastar nosso dinheiro em nos comprazer a nós mesmos, cumpre-nos estudar a maneira de economizar. Bom, quero falar para vocês rapidinho a respeito dessa palavrinha aí, ó, arrogar-se. O que
é arrogar-se? O que significa a palavra arrogar-se? A palavra arrogar-se quer dizer, vem de arrogar, de dizer assim, eu posso algo, eu tenho poder para algo, eu tenho autoridade para algo. Então, arrogar-se é quando uma pessoa vira e diz, ela está arrogando dizer que dizendo que ela tem poder e ela pode fazer algo. Então, esse textinho aqui diz assim, ó, assim, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal da fuga dos cristãos judeus, assim o arrogar-se em nossa nação, poder do decreto torna obrigatório o dia de repouso papal que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Bom, o que eu quero falar com isso com vocês? Assim como o cerco de Jerusalém. Vocês compreendem, já ouviram a profecia do cerco de Jerusalém? Eu acredito que muitos aí já fizeram um ano bíblico, já passou por esses textos, outros já leram o grande conflito e provavelmente, assim como eu lá no início, passou batido, despercebido, não tinha conhecimento da profecia, então não conseguia compreender. Só que, para a glória de Deus, a gente conseguiu ter a compreensão correta. E eu acho muito interessante essa questão do cerco de Jerusalém. Agora eu quero falar com vocês rapidinho acerca de Jesus, da profecia de Jesus quanto ao cerco de Jerusalém. Então, a profecia de Jesus faz uma referência à profecia de Daniel 9:27. E ali, na profecia de Jesus, em Lucas 19, do 41 até o 44, Jesus estava próximo de ser entregue, de morrer pelos nossos pecados. Jesus estava próximo a se entregar-se. E ali, ele, ao entrar em Jerusalém, ao subir ao Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém, aquela cidade magnífica. O grande conflito diz que Jerusalém é uma cidade que estava cheia de muro de mármore. O portal de Jerusalém era de ouro e o pináculo. Era uma cena assim que trazia orgulho para os judeus. Eles olhavam aquela cidade bela, aquela cidade onde reinava calmaria. E eles jamais imaginariam que poderia vir a acontecer com Jerusalém. E Jesus olha ali, viu Jerusalém naquela situação. Dias antes, Jesus tinha feito a entrada triunfal, montado no jumentinho, e o povo gritando hosana, aquele mesmo povo que logo em breve ia crucificá-lo. E aí Jesus olhando aquela situação e olhando para a imagem daquela bela cidade que era Jerusalém, Jesus começa a chorar. E ele lança uma profecia que eu gostaria de lê-la agora com vocês e que vocês me acompanhem. Vou deixar o texto aqui para vocês também me acompanhar. Lucas 19, 40 ao 44. E ele respondendo disse-lhe, digo-vos que se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. E quando ia ele chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses ao menos neste teu dia as coisas que pertencem à tua paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te sitiarão, e te manterão em cada lado, e te derrubarão no chão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, pois tu não conheceste o tempo da tua visitação. Aqui está falando, aqui fala, Jesus lança uma profecia, a profecia do cerco de Jerusalém. A profecia que se cumpriria. Aqui ele faz referência a Daniel 9. E aqui ele diz, se você conhecesse os dias da tua visitação. O Filho do Homem veio por aquela nação que tinha sido escolhida desde o princípio. Mas aquela nação que ele olhava e via aqueles muros maravilhosos, que via aquele portal de ouro, aquele pináculo, e ele começa a chorar. Ele começa a chorar não porque ele sabia que prestes ele estava para ser crucificado, mas ele começa agora a chorar porque ele teve a visão das cenas que seria o cerco de Jerusalém, o cerco do exército romano
que viria o primeiro cerco e o segundo cerco. O primeiro cerco seria por Sérgio e o segundo cerco por Tito. E ali ele olhando aquelas cenas, Jesus olhando para aquelas cenas, ele fala: você não conheceu o dia da tua visitação. O Filho do Homem esteve no meio deles. A paz que vocês têm agora, vocês não compreendem. Vocês estão cegos, não conseguem compreender porque estão em paz. O sacerdócio naquele período, os pastores, né, que hoje, vamos dizer assim, a liderança cristã, não cristã, mas judaica daquele período, estava totalmente corrompida. Estavam totalmente sob trevas, debaixo literalmente de trevas. Eram homens gananciosos que gostavam de exibicionismo e eles viviam uma vida totalmente... tinham perdido de vista literalmente o sacrifício daquele cordeirinho que era feito todos os dias. Eles não tinham mais a consciência das coisas, porque dentro dos seus pecados, dentro do seu eu, do seu egoísmo, eles tinham entrado de certa forma que eles já não conseguiam visualizar as coisas espirituais e eternas. E eles, mesmo muito dos sacerdotes reconhecendo que Cristo era o Filho de Deus, eles sabiam que Cristo era o Filho de Deus, mas por amor às suas posições, por inveja, por ciúmes, por olhar para ele, aquele homem simples e humilde, não aceitar que ele seria o seu rei, seu príncipe, eles o crucificaram, eles rejeitaram a luz, eles o mataram por inveja, por amor a posições, sabe? Eles mataram o Filho de Deus. E por matarem, e por Jesus ali vendo aquelas cenas, Jesus sabia o que ia no coração deles, que aqueles mesmos que titularam ele o Filho de Deus, cantando Hosana, seriam os mesmos a crucificar. Quando estava diante de Pilatos e de Herodes, que eles falaram, escolham Barrabás ou Jesus, eles falaram, escolhemos Barrabás. E ele falou, não, como assim, um homem desse não fez nada? E eles, por inveja, falaram que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Que sentença eles arrumaram para si quando eles falaram que o sangue deles recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Crucificam. Naquele momento, a sentença foi predita para o destino daquela nação. E como foi predita para o destino daquela nação? Anos depois, 40 anos depois, viria um cerco. O cerco dos exércitos romanos viriam e eles seriam colocados uma trincheira de soldados ao redor deles. E Jesus, em sua longanimidade, na sua bondade, na sua misericórdia e na sua justiça, ele sabia que muitos daqueles judeus tinham filhos que não eram conhecedores, não tinham a clareza das coisas. E por amor a esses que ainda não tinham esse conhecimento, Jesus deixou novamente agora uma advertência. E essa advertência está lá em Lucas também, onde ele diz, assim, Lucas 21:20, fala bem rapidinho para vocês, que quando virem essas coisas acontecendo, cascam fora. Quando o cerco de Jerusalém vier, quando o cerco romano vier e cercar Jerusalém, vocês saem. Aquele que estiver no eirado, não desça. Aquele que estiver no campo, não volte. Aquele que estiver sem capa, também não volte. E ali a palavra vai dizendo que quem viu que foi cercado, saiam. E quando passou esse período de 40 anos, que o exército romano veio e fez o cerco que Jesus predisse, veio o exército romano e esse exército veio com Sérgio. Sérgio, um general romano, ele veio com seu exército para poder invadir Jerusalém. Ali começara a grande vingança de Deus contra aqueles que mataram seu filho. E ali começou e fizeram aquele cerco em Jerusalém. E a cidade toda ficou cercada. Naquele período, era período da festa dos tabernáculos, sabiam? E ali tinha muita gente. E eles estavam ali e foi feito o cerco ao redor daquela cidade. E Jesus tinha dito,
o cerco de Jerusalém será um sinal para o verdadeiro cristão judeu, porque ali muitos judeus se converteram ao cristianismo. E aqueles judeus que eram verdadeiros, eles acompanhavam as palavras que Jesus tinha dito. E a profecia nos diz que do nada, sem motivo aparente, Sérgio bate em retirada. Ele cercou, ficou alguns dias ali, um período cercado, o povo ficou cercado dentro das cidades, sabiam que eles poderiam atacá-los e matá-los, porém, do nada, aquele exército romano bateu em retirada. E ao aquele exército romano bater em retirada, os judeus, covardes, porque eles foram covardes ao crucificar o Filho de Deus, agora mais uma vez covardes, eles atacaram na traição aquele exército romano. Quando eles bateram em retirada, descostas, ó, indo, eles foram e atacaram eles descostas. E ali diz que eles fizeram muita coisa ruim. Eles destruíram, pegaram na traição. Na traição, vamos dizer que eles levaram vantagem, porque eles pegaram o exército romano batendo em retirada pelas costas. E vida que segue, né? Voltou-se para Jerusalém, vida que segue, exército romano se bateu em retirada, vida que segue para lá também, né? E assim, é a minha compreensão, eu estou procurando a forma mais clara para poder passar para vocês, de forma mais simples, para que vocês possam compreender o que essa mensagem tem a ver com vida no campo. Fiquem até o final que vocês vão compreender. E eles bateram de retirada. Passaram-se ali mais 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio que se passaram, você acha mesmo que o exército romano ia deixar esse ataque covarde impune? Vocês acham mesmo que eles iam ficar com essa ofensa? Lógico que não. O que eles fizeram? Passando 3 anos e meio, agora não é mais Sérgio, agora é o general Tito. O Tito, deixa eu ver o sobrenome dele. Tito Vespasiano. Vem o general de Tito, vem o exército de Tito Vespasiano, que era também um general romano, 3 anos e meio depois. E ele cerca Jerusalém. Agora, eles vieram com um plano todo montado. Eles vieram na festa da Páscoa, onde tinha muita gente dentro. E onde tinha vindo o pessoal das tribos de Jacó, né? As tribos de Israel, tudinho, para ali, para poder comemorar a Páscoa. As outras nações também, muitas outras pessoas naquelas festas iam para dentro de Jerusalém. Só que eu quero falar para vocês um detalhezinho que aconteceu no período desses 3 anos e meio. Sabe aquele cristão genuíno, aquele cristão verdadeiro? Sabe o que eles fizeram? Eles seguiram o conselho de Cristo. Eles seguiram o conselho de Jesus Cristo. Olha, quando o exército romano vir, é o sinal para vocês, ó, saírem de Jerusalém, escapem. E aí, quando o primeiro general bateu em retirada, alguns foram para pegar eles, assim, uma palavra bastante tosca falando, na trairagem. Outros, os verdadeiros e genuínos cristãos, ó, saíram de Jerusalém e, ó, saíram e não voltaram. Porque a palavra dizia, aquele que estiver no telhado, não desça, aquele que estiver no campo não volte. E eles saíram e ficaram. E fala que todo genuíno cristão, todo verdadeiro cristão salvou sua vida. Então, eles bateram em retirada, os verdadeiros cristãos saíram, passou-se 3 anos e meio, veio a revidação, né? Vem agora o exército romano novamente sob a ordem, né? Sobre ordens de um novo general, que era o general Tito. E esse novo general, ele veio, como diz lá no meu Nordeste, chamado com sangue no olho. Ele veio de uma forma que ele falou assim, agora vamos fazer todo um planejamento de guerra. Vamos pegar a cidade cheia, a comida vai estar escassa, porque a cidade vai estar cheia, vai ter muita gente, eles vão ficar lá dentro trancados, porque Jerusalém era praticamente uma fortaleza em segurança, e eles vão ficar lá. Porém, o que aconteceu? O genuíno cristão fugiu nesse período de 3 anos e meio, como a palavra diz, sai.
E os outros começaram a batalhar contra o exército romano. E Jesus havia ali na profecia de Lucas dito que não ia ficar pedra sobre pedra daquele templo. E eles olharam assim para Jesus, como assim não vai ficar pedra sobre pedra? É louco. É a mesma coisa de ter dito assim, Noé, quando falou que ia fazer uma arca que ia chover, foi considerado louco. Assim, Cristo foi considerado louco quando falou que não ia ficar pedra sobre ali, porque era uma fortaleza a cidade de Jerusalém. Era uma fortaleza. Mas a palavra do Senhor sempre será cumprida. A palavra do Senhor, a palavra, tudo passa menos a palavra dele. E o que ocorreu? Aconteceu que quando veio Tito, começou ali eles a revidarem. Passou-se um tempo e começaram a revidar. Primeiro, antes deles começarem essa revidação toda, eles ficaram cercados ali dentro até a comida acabar. Quando a comida acabou, gente, há um trecho tão triste que eu quero ler eles com vocês. Rapidinho. Olha esse texto, pessoal. Milhares pereceram pela fome e pestilências. A afeição natural parecia haver sido destruída. Maridos roubavam de suas esposas e esposas de seu marido. Os filhos tiravam o alimento da boca de seus pais idosos. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Recebeu resposta dentro dos muros da cidade condenada. As mãos das mulheres piedosas. As mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Novamente foi cumprida a profecia de advertência dada 14 séculos antes. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho e contra sua filha, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo. No cerco e no aperto, com o teu inimigo, te apertarás as tuas portas. Pessoal, foi horrível a situação dos moradores de Jerusalém. A mulher mais mimosa, sabe? Hoje, vamos usar a linguagem de hoje, né? O pessoal tá aí, quer falar a linguagem de hoje. A Patricinha, a Dondoquinha, que não coloca nem a pontinha do pé no chão. Aquela que você fala, nossa, que mulher fina. Ela foi capaz de cozer e comer o próprio filho. Aqueles filhos carinhosos, amorosos, por falta de comida por muito tempo, com medo de morrer de fome, ali cercado dentro daquela cidade que eles não podiam sair, o alimento tinha acabado, começaram a esconder comida dos próprios pais. Há outros escritos, que eu não estou com eles aqui agora para mostrar para vocês, dizem que comeram cocô de pombo, que roeram o chinelo de couro, sabe aquele chinelo de couro de antigamente? Roeram o próprio couro, de tamanha que era a fome. Ainda diz mais, o cerco estava tão fechado ali que muitos saíam para comer plantas silvestres. Hoje nós chamamos de punks, né? As famosas punks. E à noite, quando eles pulavam os muros para poder arrumar alguma coisa para comer, que eles estavam morrendo de fome, o que acontecia? Os soldados romanos os pegavam, os maltratavam, os batiam. Gente, eu li um texto que eu vou deixar ele aqui, mas eu só vou comentar para vocês rapidinho, se vocês quiserem dar uma paradinha no vídeo e ler. Que os líderes romanos, eles estavam tão cruéis, mas tão cruéis, que eles pegavam os soldados judeus nesse cerco, eles batiam, torturavam, além de bater e torturar, eles crucificaram esses soldados judeus em frente ao muro de Jerusalém. E imagina a cena de tão cruel. O próprio Tito, que era o general daquela tropa, ele achou cruel essa situação que foi feita. Ele ficou assim barbarizado com a situação, porque o próprio Tito não queria destruir o templo que era Jerusalém, mas Jesus, lembra que Jesus tinha dito que não ia ficar pedra sobre pedra? Pois é. Os soldados judeus tentaram, mas até Joséfo falou,
Vamos parar. Não dê continuidade, não dê continuidade. Rendam-se, judeus, mas os judeus, eles estavam, por ter negado a Cristo, eles se endureciam cada vez mais e ali eles estavam dispostos a lutar contra o exército romano. E ali, através de flechas de fogo, através de invasão, literalmente, o que ocorreu? Pessoal, estou olhando para ali, aqui tem uma vaca e um monte de bezerro vindo para cá. Mas o que ocorreu? Foi tamanha, mas tamanha a destruição que até o templo de Jerusalém caiu. E uma das coisas que ficou na minha mente, que me impressionou profundamente, foi a cena dos soldados judeus crucificados à frente do templo. Ali naquele momento cumpriu-se a profecia, não a profecia, mas a palavra deles mesmos que diziam que recaia sobre nós e nossos filhos o sangue deste inocente, né? Que recaísse sobre eles e os filhos deles, e assim se cumpriu. E assim começou a destruição de Jerusalém. Só que eu quero dizer para vocês, mas o que isso tem a ver com vida no campo? O Espírito de profecia nos diz que é o que aconteceu ali, que aquela profecia de Cristo, no Monte das Oliveiras, ao olhar para Jerusalém e olhar e chorar, ali ele estava chorando porque os judeus negaram o Filho do Homem. E aquela profecia se repetiria por 2 vezes, no cerco de Jerusalém, e também se repetiria no final dos tempos, quando o mundo em trevas, como está hoje, negaria o Filho de Deus novamente. E agora eu convido vocês para o espírito de profecia. Lá no primeiro texto onde lemos, o que foi que nós lemos ali? Vamos colocar novamente o texto aqui? Olha o que o texto diz novamente. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Lembra que nenhum cristão judeu, quando o primeiro cerco bateu-se em retirada, os cristãos verdadeiros todos saíram, nenhum pereceu no cerco? Os verdadeiros nenhum pereceu? Olha o que diz o texto. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será o que para nós? Uma advertência. É o decreto dominical? Não. Aqui falou o quê? O arrogar-se a nossa nação. A White está falando a nossa nação porque é a nação dos Estados Unidos, era ali onde ela morava. Então, o arrogar-se a nossa nação. O que é arrogar-se? É fazer? Não. Arrogar-se é dizer, eu posso. Arrogar-se é dizer. Quando os Estados Unidos dissesse, eu tenho poder para fazer isso, seria para nós uma advertência. Como o primeiro cerco de Jerusalém foi para os judeus cristãos, um sinal que eles tinham que fugir, porque um cerco pior viria. E o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, é que o arrogar-se já aconteceu. Lembra do primeiro livrinho que eu falei para vocês? Do Alonso T. Jones? Esse homem aqui, o Alonso T. Jones, ele era um soldado do exército americano. E ele se converteu ao adventismo, ao evangelismo. E ao se converter, ele se tornou um pastor, né? E além de pastor, advogado. Um homem que a senhora White, ela até escreveu sobre ele, falando sobre os escritos dele. Olha o textinho que ela escreveu sobre ele. Que ele foi um homem também muito inspirado por Deus e que seus livros têm que ser levados em consideração. E olha os livros dele, a Lei Dominical Nacional. Aqui Alonso T. Jones conta a experiência, né? O argumento dele, a tese que ele montou perante a comissão do Senado americano em dezembro de 1888. Em 1888, foi assim, por um triz ter um decreto dominical nacional. Os Estados Unidos naquele período tinham suas províncias e nessas províncias, a maioria delas já tinha a lei dominical, só que não era algo como nacional, onde era uma lei federal. Era uma lei estadual ali, em cada província seguia, mas não era uma lei federal, uma lei nacional nos Estados Unidos ainda. Então,
Naquele período tinha um senador chamado Blair, senador Blair. Naquele período, o senador Blair, ali meados do ano, eu vou colocar aqui o período, a data que foi, o senador Blair fez um projeto de lei, vou colocar aqui para vocês qual foi o projeto de lei também. E nesse projeto de lei, ele dizia, né, fazia ali a petição para que o domingo fosse uma lei guardada nacionalmente, fosse uma lei federal, para que fosse feito o decreto dominical. Ou seja, o decreto dominical andou de acontecer em 1888. Só que em 1888, amados, o que ocorreu em 1888? O senador Blair protocolou esse pedido, né, esse projeto de lei no Senado americano. E Deus levantou Alonzo T. Jones, esse ex-soldado do exército americano, que se tornou pastor e logo em seguida se tornou também advogado. E ele foi lá lutar contra esse poder, né, contra essa lei, esse projeto de lei que ia contra a liberdade religiosa, que é algo tão sagrado para Deus. Liberdade religiosa que os Estados Unidos foi, assim, até hoje é o campeão, né, entre todos os países, de onde surgiu a liberdade religiosa, né? E vai ser ali também onde vai vir a mão de ferro. Vai ser ali onde eles vão trazer as leis que vai forçar a consciência do ser humano, e contra a sua consciência, e forçar o decreto dominical, a lei. O arrogar-se, meus irmãos, já aconteceu. E eu quero dizer para vocês que existe esse projeto de lei, que foi protocolado em 1888 pelo senador Blair, no Senado americano. O projeto de lei está pronto. Ele existe. O arrogar-se foi feito. A irmã White, ao escrever aqui nesse livro, Vida no Campo, quando ela fala assim, assim como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, o arrogar-se em nossa nação, qual é a nação dela? Os Estados Unidos. O poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Nós acreditamos e nós sabemos pela palavra, está lá em Êxodo 20, o 4º mandamento. Qual é o dia de repouso? 7º dia. E qual é o dia do repouso papal? Nós sabemos que é o 1º dia da semana, o domingo. E o projeto de lei do senador Blair queria ter essa obrigatoriedade da guarda do domingo. E hoje existe esse projeto de lei. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se você acompanhou meu raciocínio até aqui, o arrogar-se já aconteceu. E o arrogar-se em 1888 para o povo adventista que crê no advento e acredita e guarda os mandamentos de Deus, o 7º dia, que é o dia de descanso que o Senhor instituiu para nós. Quem acredita nas verdades bíblicas vai compreender que o arrogar-se aconteceu em 1888. E esse arrogar-se que aconteceu em 1888, assim como o sinal lá do primeiro cerco foi um sinal de fuga para os cristãos, esse arrogar-se em 1888 é para nós, adventistas do 7º dia, uma advertência. Uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar o quê? As grandes cidades. Meus irmãos, se vocês ainda estão nas grandes cidades, eu estava aí nas grandes cidades, morei um bom tempo em Brasília e no entorno de Brasília, uma grande cidade. É período de sair das grandes cidades. Se você não consegue ir direto para o campo, já começa a se preparar. O arrogar-se já aconteceu. O próximo cerco vai ser literalmente o decreto. Não sei como é que vocês sabem, mas o que acontece hoje? Hoje nós estamos dormindo e num abrir e fechar de olhos, nós acordamos no outro dia e uma nova lei saiu, uma nova lei foi sancionada, uma nova lei foi sancionada pelo decreto. Nós estamos dormindo à noite, nós não temos o mínimo de noção do que tem acontecido nas assembleias legislativas, nos senados, nas casas, nas câmaras. A gente não tem
uma noção do que está acontecendo. E assim como aconteceu lá no cerco, no primeiro cerco, já aconteceu também para nós o primeiro aviso. Os Estados Unidos têm o projeto de lei protocolado pelo senador Blair. E agora, o que está por vir? O que está por vir é o decreto definitivo. Você vai ser tão rápido que você não vai nem perceber. Não vai ter tempo para planejamento. Vai ser muito rápido. A pandemia. Vou falar bem rapidinho sobre o que ocorreu na pandemia. No período da pandemia, mesmo dentro de um grande centro, eu estava alheia ao que estava acontecendo. Um belo dia eu estava com uma amiga e nós fomos numa previdência. E essa amiga minha falou assim, aí eu cheguei lá, né, tinha uma perícia com um parente meu. E aí eu cheguei lá e essa amiga minha estava lá e eu falei, uai amiga, por que você tá de máscara? Ela, você não tá sabendo o que está acontecendo? O povo já tá começando a usar máscaras, ó, tá vindo um vírus aí. E eu, que loucura! Eu fui, sabe, fui bem assim, não, que loucura. Gente, o meu pai estava lá na minha casa, em Brasília, ele mora no Nordeste. Então, o que ocorreu? Na sexta-feira foi uma perícia, deu no sábado, ele foi embora. No domingo, na segunda-feira, estava tudo fechado. Foi uma coisa assim muito rápida. Ele ainda, a gente conversando, ele falou assim, se eu tivesse demorado mais 2 dias aí, eu não tinha vindo embora, porque fechou as vias. Entendem como é que é rápido acontecer? Quando Deus tem um propósito, sabe? Noé, quando ele alertava o povo chamava de louco. Jesus, quando falou para os discípulos, até os discípulos olharam assim para ele, como assim? Esse templo tão forte, tão fortificado, vai ser destruído? Ali a profecia daquele templo referia-se ao templo, o corpo dele mesmo, que seria morto e ressurreto dentro de 3 dias. E também estava sendo uma profecia lançada sobre literalmente o templo de Jerusalém, que seria destruído pelo exército romano. E todas as fortalezas de Jerusalém foram destruídas. Soldados que crucificaram Jesus, os filhos daqueles homens, daqueles líderes invejosos, foram todos mortos, alguns crucificados, outros morreram de fome e pestilência dentro daquele cerco. E hoje nós temos a mensagem do decreto dominical. E o Vida no Campo não veio simplesmente para nós criarmos os nossos filhos no campo. O Vida no Campo não é só também para mim alcançar o pleno caráter de Cristo, porque é uma ferramenta correta para a gente alcançar o caráter de Cristo. O ambiente é mais favorável para o cristão. Porém, o Vida no Campo é um sinal, é uma advertência para o adventista, para o cristão genuíno. Vida no Campo também é uma advertência para o cristão genuíno, de que a gente já passou pelo primeiro cerco. O segundo cerco está para acontecer a qualquer momento. E nós que somos vigilantes, os cristãos genuínos, não vão ser pegos no segundo cerco, porque eles obedeceram à advertência deixada pela serva do Senhor, inspirada pelo Santo Espírito. Deus não deixa os seus filhos nas trevas. E assim como aconteceu dentro do cerco de Jerusalém, agora para o final dos tempos, também vai acontecer muita coisa. Muita coisa que é inexplicável. Muita coisa está para acontecer nas grandes cidades. Nos próximos vídeos, a partir de agora, eu vou contar o meu testemunho de como foi o meu planejamento para o Vida no Campo, como eu fiz para me desfazer de algumas coisas, o que eu tive de renunciar, como eu achei um lugar para ficar. Vou, inclusive, usar o pouco de conhecimento que eu tenho, que eu adquiri nas faculdades aí, para poder ajudar os irmãos, de certa forma, a fazer um planejamento, para que a gente não venha também assim às cegas, ou venha cheios de uma excitação, porque muitos estão vindo de forma assim, cheios de tem que ir para o campo, mas não estudam a profecia, não compreendem a profecia, não faz planejamentos sensatos, sábios, principalmente sobre muita oração, jejum.
A oração, o jejum, o estudo da palavra é essencial para essa transição de mudança de vida, de cumprimento da palavra de Deus. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus seja obedecida de forma racional, que seja uma obediência, um culto realmente racional, que é o que ele nos pede, um culto racional, para que a gente depois não jogue a profecia por terra, colocando a culpa nos outros, colocando a culpa em Deus, porque eu fui, não deu certo, tive que voltar para a cidade. Não, gente. A gente, quando vai fazer uma mudança dessa, Deus deixou sua palavra. Ele é riquíssimo. Eu mostrei aqui para vocês quantos livros tem aqui para nos instruir. E eu vou extrair desses livros o planejamento, como fazer, como não fazer, para auxiliar vocês, meus irmãos, que também, assim como eu, estava na cidade e quer sair da cidade para o campo, mas que vocês saiam de forma consciente, de forma planejada e não desordenada. Deus não gosta de desordens. Desordem só traz vergonha à causa dele. Desordem só traz vergonha à causa dele. Então, eu convido vocês a estudarem esses livros que eu mostrei aqui para vocês. O Vida no Campo, o Vida no Campo, além do Vida no Campo, o Grande Conflito, capítulo 1 do Grande Conflito. Capítulo 1 do Grande Conflito diz essa história dos cercos direitinho. O Vida no Campo, no último capítulo do Vida no Campo, vem fazendo referência ao capítulo 1 do Grande Conflito, para que você associe essas mensagens e cheguem a uma conclusão correta. O Vida no Campo, eu vou fazer vídeos ensinando tudo isso e falando do meu testemunho, das minhas experiências com Vida no Campo, com todo esse processo de mudança, para que vocês possam acompanhar. Eu não vim falar antes para vocês que eu estou no campo, apesar de alguns já terem percebido por estar gravando assim, mas era porque realmente eu estou ainda organizando e ajustando detalhes, para passar para vocês um material de qualidade, com conhecimento verídico, mostrar para vocês a fonte de onde eu estou tirando, para não vir, ela está tirando da cabeça dela, é má interpretação, não é. A palavra está aqui, estou te mostrando a fonte, e você, se você for hoje um cristão fiel, como os judeus cristãos fiéis daquela época, eu falo, você não vai perecer dentro do cerco, como aqueles judeus pereceram. E o convite de Deus hoje é uma ordem, é sair das cidades. Gente, tem N motivos para a gente sair das cidades. E o próximo vídeo vai ser sobre esses N motivos de sair da cidade, sobre essa ordem que Deus nos dá. Mas desde 1888, eu quero falar para vocês, já aconteceu o primeiro cerco. O arrogar-se aconteceu para nós. O arrogar-se, a nação americana, os Estados Unidos da América, por meio do senador Blair, por meio do projeto dele, foi feito o arrogar-se. Ele arrogou e disse, eu tenho poder para fazer. Só que agora, da agora em diante, vai vir literalmente o decreto. E tem pessoas que estão querendo sair da cidade quando o decreto vier. Eu vou falar para vocês, não vai dar tempo. Eu passei um bom tempo, nós lá em casa, passamos um bom tempo nesse preparo para mudar para o campo. Não foi uma coisa de uma hora para outra. Envolve emocional, envolve espiritual, envolve o físico e envolve financeiro. Essas mudanças, ela envolve muita abnegação. E os filhos de Deus precisam estar nesse caminho de abnegação, de deixar suas vontades de lado, de estrita economia, porque não é algo assim de uma hora para outra. É conforme Deus vai abrindo o caminho, é conforme muito jejum e oração, muita leitura da profecia, para que a gente esteja disposto literalmente a abandonar coisas. E mais na frente, não ir despreparado também para chegar lá e quebrar a cara. Volta e traz descausa, em vez de ser algo proveitoso para a causa de Deus, traz desgraça para a causa de Deus, traz vergonha para a causa de Deus, porque não deu certo. Então precisamos estudar, precisamos pôr em prática, precisamos seguir em um espírito de zelo santo,
orando e jejuando para poder fazer e ter forças para fazer a vontade de Deus, para que Ele abra os caminhos. E é isso que eu trago para vocês, o arrogar-se. Uma das primeiras coisas assim que literalmente despertou-me para vir para o campo foi isso. Foi entender que a advertência do Senhor é uma advertência, meus irmãos, é uma advertência. Que a advertência do Senhor para eu ir para o campo já aconteceu. E aconteceu. E Deus, na sua infinita misericórdia, usou o pastor Alonso T. Jones em dezembro de 1888 para ir lá e pleitear pela causa de Deus, pleitear em favor da liberdade religiosa. E nesse livro aqui, ó, tem toda a sua defesa quanto à liberdade religiosa. E naquele dia, aquelas províncias dos Estados Unidos, cada um daqueles estados já tinha a lei estadual, como o decreto dominical, como lei estadual. Para ser uma lei federal, faltava pouca coisa, era só realmente ser sancionado. Mas Deus usou o pastor Alonso T. Jones. E assim, aqui no escrito dos livros dele, diz, né, que ele via, para poder defender a sua tese em favor da liberdade religiosa, era como se fosse o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, que estivesse dando a ele o que falar. Porque nas paredes ali daquela corte aparecia exatamente como letras de fogo o que ele precisava falar. E ali, naquelas províncias, aqueles estados, aquela lei que já funcionava estadualmente na maioria daqueles estados, deixou de... não foi aprovada, não virou uma lei nacional, não se tornou uma lei federal, vamos dizer assim, graças a Deus e graças a ele usar o seu servo Alonso T. Jones. E aqui é lindo demais em favor da liberdade religiosa. Até indico os advogados, os membros leigos, pastores da nossa igreja. A irmã White fala muito bem dos escritos do Alonso T. Jones. Ela fala desse homem consagrado e que nós deveríamos também estudar os livros, os escritos dele. E é isso. Agora o meu convite para você é: comece a pensar com carinho a respeito do Vida no Campo. Comece a estudar sobre o Vida no Campo. Comece a orar sobre o Vida no Campo. Antes de tomar qualquer decisão, comece a orar e estudar e jejuar. Comece para que Deus ilumine a sua mente e abra caminhos também. E você verá que, assim como os fiéis cristãos daquele período, lá em Jerusalém, todos foram salvos, nós havemos de ver o nosso Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, gente. Nós havemos de ver Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. E nós não seremos pegos, desprevenidos, quando chegar o período de angústia, o pequeno período de angústia. Porque eu não sei se vocês sabem, aqui nesse vídeo, nesse canal, nós temos também uma playlist sobre profecias. E lá eu vou falar sobre o pequeno período de angústia, que nós precisamos estar, sabe como? No campo, produzindo nosso próprio alimento para a grande crise. Porque vai vir uma grande crise. E também precisamos estar usando essa ferramenta que é o quê? O campo, para nos tornarmos cada vez mais calmos, mansos. O campo, ele nos ajuda a entrar em temperança. A temperança nos ajuda a ter saúde mental, emocional e espiritual, para ter clareza das coisas. E tendo toda uma vida temperante, nós vamos estar preparados para levar o alto clamor para o mundo. Para quando vier esse decreto, para quando a porta da graça se fechar, nós estarmos de pé, firmes, inabaláveis do lado da verdade. E aqueles que forem para ser mártires serão, e aqueles que forem para ver Jesus voltar nas nuvens do céu verão. Mas para isso nós precisamos de um preparo. E esse preparo Deus deixou na sua palavra, na Bíblia Sagrada e por meio dos livros de profecia. E nós precisamos seguir isso. Nós não podemos ser presunçosos de achar que nós vamos conseguir passar por tudo isso e planejar tudo muito rápido e que não é assim, sem nem termos lido a respeito do assunto.
Como é que eu posso falar sobre um assunto sem nem ter mesmo lido sobre ele? Então, convido você a ler sobre o Vida no Campo. Estude um pouco mais sobre o arrogar-se. As pessoas falam muito só do decreto e não fala da advertência que é o arrogar-se. A advertência para nós vir no campo aconteceu lá no arrogar-se em 1888. E é isso. Eu convido vocês a estudarem mais o espírito de profecia. Oro para que vocês despertem também, para que tenham a vida tranquila e calma que no Senhor Jesus Cristo eu tenho tido esses últimos meses, e a fé cada vez mais fortalecida para levar essas verdades para vocês e para o mundo. Então é isso, beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus.